Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Hoje vamos falar sobre Althusser nos estudos do discurso. Esse vídeo faz parte de uma série de estudos do discurso, onde cada vídeo eu trago um autor diferente que contribuiu direta ou indiretamente para os estudos do discurso. Aqui no canal já há 2 vídeos, você pode conferir tanto na playlist que eu vou deixar aqui embaixo ou aqui nos cards aparecendo, tá bom? E lembrando, todos esses vídeos dessa série é embasado nesse livro aqui, Estudos do Discurso, Perspectivas Teóricas, que é organizado então pelo Luciano Amaral Oliveira, tá bom? Da editora Parábola. Eu recomendei ele no primeiro vídeo, então quem quiser acompanhar, ler o livro por si só, enfim, porque é sempre bom, né? Fica aí já a recomendação para vocês, ok? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Althusser foi um filósofo francês e que trouxe aí diversos conceitos que vão contribuir para a linha francesa do discurso. Principalmente aí Peixot vai fazer a sua teoria do discurso embasada em vários conceitos que Althusser traz nas suas diversas obras desse campo de releitura de Marx. Então, Althusser faz toda uma releitura do trabalho de Marx. E então, Althusser ele constrói e reconstrói conceitos para formular sua teoria social e daí traz conceitos como sobredeterminação, ideologia, interpelação ideológica, com o propósito de tratar da formação do sentido na ação social. Isso vai ficando mais claro aqui conforme formos debatendo sobre esse assunto. Então, Althusser produziu várias obras, sempre com uma releitura de Marx, mas em 1970 podemos dizer que foi uma das suas obras mais importantes, que é Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Nessa obra ele traz conceitos que direta ou indiretamente já tinha aparecido em outras obras suas, e então vamos falar sobre alguns desses conceitos. Vale ressaltar, gente, assim, que Althusser, como do campo da teoria social, traz alguns conceitos que, talvez para serem melhor entendidos, precisa ter uma noção sobre os conceitos que Marx usava, toda essa teoria desenvolvida por Marx e essa releitura. Aqui eu vou trazer alguns conceitos que ele, então, reformulou a partir de Marx, mas, assim, é voltado para o estudo do discurso. Eu não vou entrar especificamente em cada conceito, vou dar aqui uma pincelada geral, tá bom? E aqui entra um pouco da didática. Corra atrás, pesquise, tem na internet, onde já tem muitos vídeos que explicam esses conceitos de uma forma bem didática que vão ajudar vocês, tá bom? Então, sobre o primeiro conceito que podemos falar aqui, que Althusser reformulou, é sobre o conceito de sobredeterminação. É tudo junto, sobredeterminação. Sobre este conceito, Althusser vai falar que há uma determinação de uma estrutura sobre a outra. Assim, em determinadas condições de produção ou em determinados contextos históricos, os elementos da superestrutura, que é formado então por um conjunto aí ideológico, jurídico, religioso, político, vai influenciar, vai condicionar elementos da infraestrutura. A infraestrutura, então, seria a base material da sociedade. E é aí que a gente encontra tanto as forças produtivas como as relações de produção de determinada formação social. Com isso, Althusser enfatiza a importância, o papel da superestrutura ideológica e política, no caso, ideologia e Estado, sobre a infraestrutura, ou seja, a estrutura econômica e social. Além disso, Althusser, com base nisso, que a superestrutura vai condicionar elementos da infraestrutura, nessa relação ideológica, política, que é o lado que ele mais aborda, então ele diz que para que isso aconteça, para que essa superestrutura continue funcionando na infraestrutura e continue esse sistema, esse modo de produção, é necessário, então, que essa sociedade reproduza as condições de produção para que haja continuidade desse sistema, desse modo. Como assim, Amanda? Eu não entendi. Um exemplo que podemos observar isso, que precisa repetir essas condições de produção para que mantenha, é o feudalismo. Vamos pegar ele como exemplo. No feudalismo, havia os senhores feudais, donos de grandes terras,
E havia os servos que moravam nessas terras em troca de moradia e proteção. Mas a produção e as terras eram dos senhores feudais. Então, era necessário que se mantivesse essa ordem. Os servos trabalhando ali nas terras em troca da moradia e da proteção, enquanto enriquecendo cada vez mais os senhores feudais, que continuavam sempre, durante aquele sistema, sendo os senhores das terras e que recolhiam os impostos, enfim. Então, aqui podemos ver que enquanto havia essa reprodução dessas condições de produção, esse modo de produção do feudalismo continuou, até que começou a mudar essa forma de produção, esse modo de produção, e o feudalismo começou a minguar, começou a acabar, e vemos uma transição para o capitalismo. Então, esses modos de produção, eles vão envolver isso, essa estrutura econômica da sociedade, a base material, em que onde trabalha, qual que é a relação do trabalhador com o senhor, enfim, podemos observar isso em vários modos de produção aí da sociedade em determinados tempos. E para que haja o poder, para que aquele modo de produção continue, é necessário que haja essa repetição desses modos. E aí entra outros termos que Althusser traz que vão ajudar a manter essa estrutura, que são aparelhos repressivos do Estado e aparelhos ideológicos do Estado. O que são eles? Por aparelho repressivo do Estado, também entendido como ARE, a gente entende o governo, a polícia, o exército, a administração, o Estado em si, né? Onde há essa organização, as prisões, enfim. Já os aparelhos ideológicos do Estado são a escola, as igrejas, a mídia, os partidos políticos, os sindicatos políticos, a justiça, entre outros mais. Então, qual que é a diferença de aparelho repressivo do Estado para o aparelho ideológico do Estado? Para isso, Althusser define aí duas grandes diferenças entre eles, que são em relação ao grau de concentração e centralização e dos modos de funcionamento. Como assim? Para Althusser, os aparelhos repressivos do Estado, eles têm um grau de concentração e de centralidade maior, tem uma unidade de comando, vamos dizer assim. Enquanto os aparelhos ideológicos do Estado, eles já têm uma certa autonomia entre si e o Estado também. E com isso, a classe dominante, ela tem vamos dizer, o privilégio, ela tem a possibilidade de se utilizar do poder jurídico, do poder político, para fazer prevalecer seus valores, a sua ideologia, e com isso também influenciar e dar uma maior unidade para os aparelhos ideológicos do Estado. Ou seja, com essa classe dominante, eles, com o poder do aparelho repressivo do Estado, eles podem influenciar e influenciam os aparelhos ideológicos do Estado, assegurando assim a sua hegemonia política e ideológica. Em relação ao modo de funcionamento, a maior diferença então é que os aparelhos repressivos do Estado se utilizam da violência, enquanto os aparelhos ideológicos do Estado se utilizam da ideologia. Isso não quer dizer que o aparelho repressivo do Estado, por exemplo, não se utilize da ideologia e vice-versa. O que acontece é que há uma predominância de um e outro em cada um deles. Então, a violência é mais predominante no aparelho repressivo do Estado, até aí repressão, né? E a ideologia dos aparelhos ideológicos do Estado. Mas ambos também podem se utilizar de um e outro para fazer predominar os seus valores, a sua ideologia, os seus ideais e manter essa hegemonia que a classe dominante pretende. E disso, Althusser, ele tem um interesse maior, a gente pode perceber, pelos aparelhos ideológicos do Estado, ao entender que elas funcionam, têm um modo de funcionamento orquestrado que vão, então, difundir a ideologia da classe dominante, mantendo essas relações de produção na sociedade. Então, é uma forma muito importante, vamos dizer assim, para o Estado, para a classe dominante, manter os seus valores e a sua hegemonia, como já dissemos aqui. E já que falamos tanto de ideologia, vamos passar brevemente por esse conceito defendido aí por Althusser. Para ele
faz a sua tese da teoria da ideologia em geral, em que defende que a ideologia em geral não tem história, é uma representação imaginária dos indivíduos com as suas condições materiais de existência, e também a ideologia tem uma existência material. Como assim tem uma existência material? A gente até fica assim, como que pode isso? Ele diz isso pois o indivíduo a manifesta, ou seja, manifesta a ideologia através das suas práticas cotidianas, através das suas ações. E assim a ideologia se torna prática. E por defender que essa manifestação da ideologia, através dessas práticas cotidianas, tem uma existência material, a gente pode observar como a ideologia funciona na vida social do homem ao fazer a tão famosa interpelação ideológica. Amanda, o que é isso? A interpelação ideológica, segundo Althusser, é quando, pela ideologia, os indivíduos são recrutados, são transformados de indivíduos em sujeitos. Eles são chamados a assumir uma posição como sujeito a partir da sua condição de produção, a partir desse chamamento da ideologia. Assim, nessa interpelação ideológica, a ideologia transforma indivíduos em sujeitos. Assim, o indivíduo é interpelado em sujeito, e enquanto sujeito, ele é submisso à ideologia. Mas atenção, Althusser não considera que o homem, por ser interpelado, o homem indivíduo, por ser interpelado pela ideologia, que ele é então uma marionete aí, que sem vida própria, sem consciência própria. Por que ele diz isso? Bom, para ele, os indivíduos ou sujeitos, eles são livres. E isso se dá pela ambiguidade do termo sujeito, que tanto pode se referir, pode significar tanto uma subjetividade livre, quanto um ser submetido, aquele que não tem toda a liberdade, a não ser aceitar livremente a sua submissão. Então, esses conceitos de sobredeterminação, aparelhos repressivos e aparelhos ideológicos do Estado, ideologia e interpelação ideológica, são dos conceitos fundamentais que Peixoto vai resgatar dessa teoria social de Althusser para construir a sua teoria do discurso, para formular esses fatores extralinguísticos na produção, na condição de produção do sentido no discurso e também sobre o sujeito, quando o indivíduo passa a ser sujeito através dessa interpelação ideológica. Ainda que essa teoria social seja polêmica, e que aí já vi um monte de gente xingando, sem ao menos entender os conceitos ou ter lido pelo menos alguma das obras originais, ela é de grande importância até hoje e trouxe um avanço sobre o olhar crítico dos estudiosos do discurso. Então vale a pena ler essa obra de Althusser, refletir sobre ela e como que ela vai determinar, que veremos aí mais na frente, lá na teoria do discurso de Peixoto. Bom, eu sei que os conceitos são muito abstratos, a gente fala de superestrutura, que influencia a infraestrutura e a base material da sociedade, mas assim, vai com calma, lê bastante. O vídeo está aí para vocês verem quantas vezes quiser. Na dúvida, volte, veja novamente, leia. Tanto o livro que embasa esses vídeos é de excelente, vamos dizer, didática, uma forma muito bem escrita e fácil de entendimento. Procure na internet, há vários artigos, vamos valorizar a pesquisa científica, fazer jus ao nome e cada vez mais vai ficando mais claro, vai por mim. Tem conceitos que com o tempo vão ficando mais claros, ok? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se te ajudou de alguma forma, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!